Hoje a gente vai falar sobre a morte de Charlie Kirk. É um político conservador americano e que, por vezes, encontrou com Bolsonaro, encontrou com a família Bolsonaro e conversaram sobre essa questão da política do conservadorismo. Essa disputa que existe entre direita e esquerda. Mas acabou que ele saiu na pior. Coincidência ou não, Charlie Kirk morto, Bolsonaro preso. E aí? Tem muita coisa pra gente conversar, né, Hungria? É isso aí. Aconteceu nos Estados Unidos, mas quem tiver despercebido e passar, não estiver prestando muita atenção, pode até achar que aconteceu aqui no Brasil. Cara, e tem muita coisa acontecendo que as pessoas precisam saber. As pessoas precisam entender. E é por isso que a gente pede a você. Nós vamos passar aqui uma matéria, nós vamos conversar sobre tudo, e eu quero pedir a você, olha, o nosso programa é feito com muita vontade, com muito carinho, com muita disposição. Que a gente quer passar para você a verdade, coisa diferente do que rola nesses canais televisivos, direcionando a opinião deles. Não, aqui você vai formar a sua própria opinião, da maneira que você quiser. E é isso. Por isso, eu te peço, compartilhe o nosso trabalho, inscreva-se no nosso canal, vai lá, dê o seu like, curta, faça com que nós consigamos chegar longe. Esse canal aqui, ele não é monetizado. E a gente, meu irmão, bota a nossa cara pra bater. Hungria, vamos ler a matéria? Hope. Opa! Catuque Podcast, vamos ler. Olha, isso aqui é o Catuque Podcast. Hope, vamos que vamos. Ó, a então, matéria da BBC News Brasil. O elo de Charlie Kirk com o bolsonarismo. Julgamento de Bolsonaro é chocante e horrível, disse ativista morto nos Estados Unidos. Isso, ele nem sabia que o Bolsonaro teria sido, né? Ao final, condenado pela primeira turma do STF por 4-1. Mas vamos lá, olha só. A morte do ativista conservador americano Charlie Kirk em um atentado com arma de fogo na quarta-feira, durante evento em uma universidade nos Estados Unidos, repercutiu entre políticos conservadores brasileiros que manifestaram tristeza e pesar. Estou chocado, apenas 31 anos, Charlie Kirk, jovem de bom coração, criativo e empreendedor que dedicou sua vida a mobilizar a juventude conservadora nos Estados Unidos. Nos deixou de forma trágica, escreveu o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Eu queria fazer um comentário aqui. Olha, hoje, tem muita gente ameaçando o Nicolas, né? Tem muita gente ameaçando o Nicolas. O Nicolas é um jovem político já renomado, muito inteligente e com uma capacidade monstruosa para quem sabe no futuro almejar aí uma cadeira de presidente. Assim, semelhantemente, esse Charlie Kirk, que também tinha essa possibilidade. Ele vinha avançando no ambiente político americano. E aí, eu quero que você entenda, sabe, com muito cuidado o que eu vou falar. Mas onde se prega o amor, né? Onde se prega o amor, que é dentro do esquerdismo, né? Dentro do progressismo, o que a gente observa é que existe muito ódio. Muito ódio, cara. Você vê, existe uma frase antiga, né, que ela é muito pautada no esquerdismo. Acuse-os do que você faz. Acuse-os do que você é capaz de fazer. E aí? Olha bem, eles dizem que o conservador é radical. Eles falam que o direitista é aquele cara que é o mal da sociedade. Mas olha quem é que promove o mal e o ódio. Não estou aqui falando que esquerda seja ruim e que direita é boa. Para mim, tem pessoas boas dos dois lados. Tem pessoas ruins dos dois lados. A gente precisa entender que pessoas e pessoas são diferentes. E antes de qualquer coisa, a gente precisa respeitá-las. Porque a guerra aqui é por ideias. Nós queremos, sabe, discutir ideias. Nós não queremos ferir e alvejar quem quer que seja.
Eu não tenho que confrontar com você e chegar à via de fato. Eu tenho que sentar à mesa com você e discutir o melhor caminho para a gente avançar e chegar onde nós queremos. Então esse Charlie Kirk é esse cara, muito semelhante ao Nicolas, que hoje já começa a ficar preocupado com as ameaças que anda sofrendo aqui no Brasil. Oriundas da onde? Do pessoal de esquerda. E aí? Nós já tivemos vários eventos, né, aqui no Brasil, né, nós tivemos a facada no Bolsonaro, né, nós tivemos aquele episódio onde um policial penal federal, ele acabou entrando em briga com o guarda municipal e acabou havendo morte, né, diversas situações. No próprio Estados Unidos, o atual presidente Donald Trump quase morreu, né, tomou um tiro que passou raspando, pegou na orelha dele, né, isso tudo é ruim. Como você falou, as divergências, elas existem, mas nós temos que ter a compreensão e entender um ou outro, né, e aquilo, quando você vai para uma disputa eleitoral, né, sadia, aquele que ganhou vai lá e leva, né, o tempo. Isso aí. E quem perdeu tem que trabalhar mais para a próxima tentar ganhar, voltar ao poder, esse tipo de coisa, mas sempre com respeito. E aqui tá falando aqui, ó, estou chocada, né? Estou chocado, melhor dizendo. Apenas 31 anos, Charlie Kirk, jovem, de bom coração, criativo, empreendedor, e que dedicou sua vida à mobilização, né, a mobilizar a juventude conservadora nos Estados Unidos. Nos deixou de forma trágica, escreveu o deputado federal Eduardo Bolsonaro. E eu queria só me dar uma parte aqui. Pode. Eu estava dentro do meu carro, ouvindo uma rádio, que eu também não vou citar o nome, e um repórter falou, e como eu não acompanho, né, não acompanhei a vida desse jovem, falando que ele era contra os negros, dizendo que o negro já nasceu, né, preto justamente para ser escravo e continuar sendo escravo. Ele falou também que ele era contra as mulheres, que a mulher devia ser superveniente ao homem, ficar abaixo do homem, né? Tipo, ela dentro de casa e o marido trabalhando, e ela sem poder trabalhar e outras coisas mais, né? Eu queria saber de você sobre isso. Hungria, você é político, você teve mandato. Me responda em sã consciência, você teria coragem de colocar para fora, em alto e bom tom, qualquer pensamento semelhante para a sociedade? Lógico que não. Porque você depende do voto. Então quem os acusa de tal situação está falando besteira. Porque como que o cara vai falar algo de uma etnia, de um grupo étnico, de pessoas as quais ele vai depender do voto para mais à frente conquistar aquilo que ele quer? Seria ignorância, seria burrice. E uma das falas dele, por exemplo, como você está me perguntando, eu não vou aqui entrar no mérito da questão, porque senão daqui a pouco também nós somos bombardeados. E tem que ter muito cuidado com o que fala, porque as palavras também podem ser editadas. E eu tenho um nome a zelar. Mas vamos lá. Quando ele fala da mulher, ele é conservador. Ele é um cara que pautou a vida dele acreditando na palavra de Deus, na Bíblia. E ele foi criado daquela forma pela família. E ele aprendeu desde criança que o homem, socialmente dizendo, ele é o mantenedor da casa. Provedor. Ele é o provedor. Né? Ele é o cara que sai à caça. Ele aprendeu isso. Então, em discurso, ele colocou isso para a sociedade. Mas ele deixou claro que a mulher tem que ter o direito. E aí eu vou falar para a câmera. A mulher tem que ter o direito de escolher se ela quer trabalhar fora ou em casa. Se ela quer cuidar da família ou ter o trabalho. Na rua, numa empresa, onde quer que seja. Isso tem que ser respeitado. E que a mulher, em querendo trabalhar na sua casa, cuidando da família, o homem tem que executar aquilo para o qual socialmente foi criado, que é ser o provedor da família. Então, eu te pergunto, qual é o problema nessa fala? É o quê? Preconceito? Ele está diminuindo a mulher? Não, pelo contrário, ele está dando a liberdade à mulher de escolher
O que ela quer para a vida dela. E até porque aqui no Brasil você vê em muitas famílias, em muitas casas aqui, você vê o malandro não trabalhando, né? E a mulher tendo que prover a casa. Exatamente. Seus filhos. É uma inversão. É uma inversão. E eu, cara, eu tenho um orgulho da minha mãe. Minha mãe foi costureira. Minha mãe sustentou a gente por muito tempo, cara. Então, quem sou eu para poder diminuir a mulher? Olha, eu sou filho de mulher, eu sou pai de mulher, eu sou esposo de mulher e sou irmão de mulher. Eu sou rodeado de mulheres. Então, como que a gente pode diminuir a mulher? De jeito nenhum, cara. Aí o cara fala dessa forma e é interpretado da maneira que a oposição quer. Sobre o negro, ele também não falou dessa forma. Talvez por algumas falas mal colocadas e bem interpretadas pelo outro lado, chega a essa conclusão. Mas o que ele quer dizer é que os Estados Unidos foi colonizado por pessoas oriundas de diversas partes. Ele coloca que os Estados Unidos é para os americanos nascidos lá. E aqueles que vêm para os Estados Unidos, ou melhor, que vão para os Estados Unidos e fazem a imigração legal. Não há aqueles que invadem os Estados Unidos de forma ilegal. O que ele quer dizer é que os Estados Unidos é desse povo que merece aquele território, que merece aquele estado. Então ele jamais colocou dessa forma o que você mencionou. Então o americano, ele valoriza a terra, o americano valoriza o povo, o americano valoriza quem eles são. Sobre a questão do racismo, cara, essa questão vai ser muito difícil da gente, bater, brigar e tirar. O racismo no Brasil, por exemplo, ele é velado. As pessoas, elas dizem não ser racistas, mas em algum momento elas deixam veladamente. Essa é a questão do preconceito. Eu ontem estava discutindo e conversando com amigos, né, foram até na minha casa, e eu coloquei para uma pessoa assim, eu sou filho de negro. A parte da minha mãe é uma família de negro. A parte do meu pai é uma família de branco. Eu nasci dessa forma. E a pessoa com quem eu estava conversando também era negra. E aí ela falou assim, engraçado, meu avô era português. E aí eu falei assim, qual é a coincidência que tem entre mim e você? O sangue é vermelho, cara. O sangue é vermelho. Nós somos brasileiros, fazemos parte de um povo altamente miscigenado. Então, a mim cabe respeitar o próximo, sendo branco, preto, amarelo, vermelho, para que a pessoa possa entender. O amarelo é o oriental, o vermelho é o indígena e o preto é o negro africano. Então, e o branco é o europeu. Para que fique claro aqui, porque quando a gente fala as palavras, as pessoas interpretam mal. Então, eu e você, brasileiro, seja você da forma que você é, eu da forma que sou, nós somos miscigenados, cara. Então, não há diferença, a diferença é só na cor da pele. Isso quer dizer, Sá, historicamente, que eu posso ser de uma família que eu tive meus antepassados, inclusive, sob escravidão? Claro que mesmo sim. Mesmo sendo branco? Claro que sim. Claro que sim. Olha só, aquele tetravô ou tataravô que um dia foi chibatado no tronco, quem me garante que não foi seu avô? Ou seu tataravô? Quem me garante que não foi meu tataravô? Porque ao longo do tempo houve a miscigenação. Então, cara, muitos que se dizem brancos não param para pensar o quanto que tem de sangue afrodescendente na pele, ou melhor, na veia. E, ao mesmo tempo, quantos que acham ser afrodescendentes
não se dão conta de que tem na veia muito sangue europeu. Então nós precisamos, antes de qualquer coisa, respeitar o próximo, respeitar a pessoa que está aqui, ó, vivenciando o dia a dia com a gente. É inadmissível que você aflore essa questão do racismo e o preconceito. É importante que a pessoa saiba que brasileiro é brasileiro. E acabou. Nós tínhamos que botar lá, opinião minha, somos um povo miscigenado. E acabou. Quem falar diferente disso, com todo respeito, existe algumas raríssimas exceções? Sim, mas seria uma minoria no Brasil. E na história, se me permite, Sá, quantos brancos, né, da raça branca protegeram e defenderam, né, a raça negra, os pretos, né? Quem assinou a Lei Áurea, a Princesa Isabel, branca, né, para libertar os escravos? Mas aí a gente vai entrar numa discussão ferrenha, porque uns defendem uma situação, outros defendem outra, e aí vão dizer que a questão da reparação, vão dizer uma série de coisas, que aí o programa vai ter que ser muito longo para a gente explicar isso. E que eu adoraria explicar, né, essa questão da reparação, né, a gente enxerga como econômica e social. O negro, o preto, quando ele saiu daquele momento difícil de escravidão, que foram libertos, realmente foram deixados à própria sorte. Porque na verdade não teve no momento um programa que pudesse atendê-los. Exatamente. Na verdade eu acho que no momento daquela assinatura da libertação do escravo era mais para poder tirá-los daquele sofrimento que nós sabemos que acontecia muito, né? Sim. Tinha muita covardia ali. Eu acho que era mais por esse motivo de livrar das chibatadas, covardias, né? De torná-los escravos. Haveria de ter um programa que pensasse, né, na inserção das pessoas no ambiente social. E não houve. Isso aí é provado. Não houve. Então, essa reparação, ela precisa existir. Ela precisa existir de uma série de formas para que o negro, o preto, no caso, faça parte dessa sociedade grande brasileira. E aí eu concordo também, quando muitos falam assim, você não sente na pele aquilo que eu sinto. Também entendo isso. Mas a gente hoje vive também um ambiente tão difícil porque o preconceito ele acaba sendo socioeconômico. E dentro da questão socioeconômica, você tem preto e branco. Correto? Inclusive, quando você fala de legislação, cotas, né? Você tem cotas para quem estudou em escola pública, foi o ensino médio, por exemplo, cotas para negros, né? E você vê muitas famílias pobres, né? Bem pobres, que os filhos não têm condições e acabam não estando inclusos dentro de cotas, como, por exemplo, a Universidade Federal, institutos federais, concurso público. Vamos avançar, porque já bateu ali 18 minutos. Certo. Vamos lá, continua lendo para a gente aí, vamos lá. Tive a honra de acompanhá-lo em seu trabalho e sei da grandeza de sua missão, mas um conservador vítima do ódio e da intolerância. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse no X que recebeu com profunda tristeza a notícia da morte de Charlie Kirk, vítima de um atentado covarde, fruto da intolerância contra valores como o amor a Deus, a família e a liberdade. Mas poucos vão entender o que a gente está discutindo aqui. Poucos, porque muita gente vai na pressão e quer dizer o que pensa, sem raciocinar, sem estudar, sem entender a dinâmica. Meu irmão, ninguém merece morrer por qualquer que seja a razão. Ninguém. Ninguém pode morrer e ninguém pode matar ninguém. Porque se o progressismo, se a esquerda defende que não pode ter pena de morte, o que acabaram de fazer com o Charlie Kirk, foi uma pena de morte. E qual foi o crime que ele cometeu? O crime que ele cometeu talvez tenha sido falar algumas coisas mal interpretadas. Interpretada da maneira que eles interpretam. Então, quando eu estou conversando, quando eu estou dando aula, eu procuro falar com os meus alunos com muito cuidado, para que eles não consigam interpretar da maneira que eles querem.
Eles precisam entender a interpretação da maneira correta. Aí vamos lá. O pai do suspeito de assassinar Charlie Kirk entrega o filho. Isso aí é uma matéria vinda do R7. Mas isso você vê, com certeza, ele não concordou, né, com o que ele fez, e assim como no Brasil, um paralelo aqui, você vê quantas famílias, por causa de direita e esquerda, por causa de Lula e Bolsonaro, brigaram e até hoje não se falam. Exatamente. Quantas mortes nós tivemos no Brasil por causa disso, ideologia de esquerda, de direita, principalmente das extremas, né, que faz com que isso aconteça. E eu, a partir de hoje, eu faço questão de colocar aqui à mesa a extrema esquerda. Porque todo mundo só quer saber de falar de extrema direita, mas e a extrema esquerda? Isso aí é extremismo, cara. Isso é inadmissível. Aí vamos lá. O ativista conservador foi morto com um tiro durante evento em universidade. E aí vamos ler aqui, olha aqui. Né? O atentado que tirou a vida do ativista conservador Charlie Kirk nos Estados Unidos continua repercutindo. O jovem Tyler Robson, né, de 22 anos, foi preso nesta quinta-feira no estado do Utah, né, após ser identificado como autor do ataque ocorrido durante o evento da universidade. Meu irmão, eu queria mostrar aqui a parte do pai. Tu imagina como deve ser revoltante para uma família ter dentro de casa alguém com essa capacidade. Você criar um filho, projetar esse jovem para um futuro e ele se tornar um assassino por questão ideológica. É o que eu falei para você aqui, a gente discute ideias, cara. A gente discute ideias. Eu não tenho que chegar a via de fato com você. Eu tenho que respeitar a sua opinião. E eu vou mais além. Meu irmão, eu vou brigar até o meu limite, para que você tenha o direito de falar o que você quer falar. Porque o dia que eu concordar com a proibição de você falar qualquer coisa, eu estou concordando com a proibição de eu falar também. Então, é isso aí, cara. Vamos lá, vamos dar sequência. Vamos. Trump, a captura só foi possível porque o jovem confessou o homicídio ao pai, um policial reformado, que entrou em contato com um pastor, amigo da família, e o suspeito foi entregue às autoridades. Ou seja, o cara é filho de um policial, um agente da lei, um cara que defende, cara, a sociedade. Um cara que está ali pronto para combater o mal. E dentro de casa ele cria um homem como esse, que para mim, com todo respeito, abra aspas e fechamos, para mim é um monstro. É um monstro, um extremista de esquerda. Tu imagine, né, para a família, né, a decepção, a tristeza do pai, da mãe, né, não sei se tem irmãos, mas da família, né? Mas, entendamos, o que se prega no ambiente de esquerda é a destruição da família. É a destruição da família. O conservadorismo, o próprio nome já diz, conservar. Conservar o quê? O que nós temos, a família, que é a célula máter. É o elo principal, cara. Quando você está na rua, quando você sofre qualquer dano, quando você passa por qualquer problema, você recorre a quem, cara? Recorre, no primeiro momento, à família, né? Porra, então, a família é o teu esteio. E aí, a esquerda batalha para exatamente o quê? Acabar com a família. Porque acabando com a família, você tem jovens rebeldes, jovens que não sabem o que quer e facilmente manipulados. Conduzido a tudo aquilo e toda sorte ou azar que o progressismo e a esquerda defendem. E deixar claro aqui, para todos que nos assistem, vão nos assistir, vão nos ouvir, o seguinte: nós combatemos a intolerância religiosa. Sim, sim. Nós não praticamos o racismo aqui, a gente é contra, né, o racista, nós somos contra aquela pessoa preconceituosa, que é justamente aquela que não dá a chance da outra se explicar. Por algum motivo, ela, de forma parcial, ela sob um lado e forma o seu
preconceito contra, né, uma pessoa, né, contra qualquer coisa. Então nós somos contra o preconceito também, né, e combatemos também naturalmente o racismo. Agora, tem a extrema esquerda, eu sempre digo isso, que eu não gosto da extrema esquerda, mas também tem a extrema direita. O grande problema para mim são esse extremismo que os caras parecem que não têm. Primeiro, respeito, né? E não mede as consequências para poder causar o mal para o adversário. Como aconteceu, lembro, né? Eu já falei aqui no início do programa, quer dizer, um policial, né, que assassinou um guarda municipal, policial de direita ou de extrema direita, assassinou um policial que está fazendo uma festa com o tema que era o Lula, do PT. Né? Então, tanto tem que valer para a esquerda, extrema esquerda, principalmente, que perde, né, a noção, né, e faz besteira, quanto também da extrema direita. Né? Infelizmente, é o que eu sempre falei e falo. De um lado é a torcida do Flamengo, do outro lado é a torcida do Vasco. Já falei isso aqui mais que umas 100 vezes. Ou Corinthians e Palmeiras, né? As escolas de samba, né? Lá em Parintins, que tem um boi garantido, boi caprichoso. Quer dizer, então, a extrema chega no momento que acaba chegando o que nós estamos vendo aqui nos Estados Unidos e também no Brasil, fora aqueles que se matam, saem e nem tem notícia sobre isso. Hungria, já chegamos a 21 minutos do nosso programa e a produção está me chamando a atenção aqui. Mas para a gente fechar esse pacote, eu queria fazer um comentário aqui e eu vou encerrar, depois você termina, né, da tua maneira. Mas olha só, filhão, a gente vive um momento muito difícil no mundo. No mundo. Muitas guerras. Muitas guerras. O Brasil não é diferente. Você vê o sarcasmo no olhar das pessoas quando do julgamento do Bolsonaro. Você vê um julgar de inimigos. Essa é a imagem que a gente está vivenciando. E eu me preocupo com o jovem que assiste isso e não consegue maturar os acontecimentos. Então esse Charlie Kirk, para mim, é uma grande perda. Assim como eu diria para você que seria uma grande perda qualquer um ativista de esquerda, qualquer um político de esquerda. Porque o que a gente precisa fazer é respeitar a opinião. A gente precisa respeitar a ideia e discuti-las, combatê-las. Agora, não combater a pessoa, maltratar, bater, ferir, alvejar de qualquer maneira ou matar. Ou, quem sabe, levar o seu adversário para uma cadeia. Não, humilhar também. Tu vê, o Bolsonaro tem uma filha menor, né? Então tu imagina a vida dessa menina hoje no Brasil. Ela tem que ir para a escola, por exemplo, né? Aí sofre bullying, fica envergonhado, porque ninguém quer. Já pensou? O teu pai, né, preso, você falou muito bem, o ministro do STF, tu vê que aquele que votou a favor da absolvição ficou totalmente isolado, cabisbaixo, envergonhado, né, contra 4 ministros, né? E quando, na verdade, para mim, foi o voto limpo, foi o voto mais consciente e mostrou toda a verdade do fato. Ou seja... Eu só queria, a produção acho que mexeu aqui, cadê a foto do possível assassino? Tem aí? Bora, olha... Tá aqui, ó. Um jovem, cara, um jovem que eu diria para você, olha só, com todo respeito, um jovem bonito, cara. Um jovem bonito que poderia ter um futuro, sabe, bacana. Pô, filho de uma família decente, um policial, cara. O pai. Sabe, causando uma vergonha para esse pai, para essa família. Dá para você entender o que passa na cabeça de um jovem como esse, cara? É o extremismo. O extremismo. Então, quando você permite que essas coisas cheguem até você, tu não sabe qual o futuro vai ser, cara. Meu irmão, olha, meu amigo, minha amiga, eu, por mim, vou encerrar e eu vou pedir a você, compartilhe o nosso trabalho, inscreva-se no nosso canal, curta, dê o seu like. E é isso. Faça com que nós consigamos chegar longe. Hungria, é contigo. A bola está no teu pé. Fala à vontade, discuta. Faz o que você quiser. Eu quero dizer que esse é um programa para gente atual, né? A nível de exterior, mas também aqui no Brasil e muito, né? É um programa
triste, né, de fazer, mas é um alerta, né, principalmente para os nossos jovens. Nós falamos no outro programa da geração Z, tem que ter muito cuidado com a cabeça. Exatamente. Né? Agora, o mais importante também de tudo isso é o respeito às pessoas, principalmente o papai e a mamãe, o vovô e a vovó, né, dentro da família. A família é a base de tudo abaixo de Deus. Né? Então, que fique esse recado para a nossa população, especialmente para os nossos jovens. Quero pedir mais uma vez, né, qual o seu pagamento para poder nos assistir? Ajuda a gente, não precisa dar R$1, até porque o canal não é monetizado, a gente não recebe nada de ninguém. Mas vai lá, curta se você gostou, logicamente, do nosso programa, né, Catuque Podcast, né, compartilha, comenta, né, vai lá, se inscreva no canal, mande perguntas e sugestões de novos programas que nós estamos atendendo a população, né, que está pedindo. Falamos do Nepal, já falamos da CPMI do INSS, vamos falar de muitas outras coisas, né, tem um problema do Correio, né, que está aí com a dívida bilionária, né? Está sendo pedido para a gente gravar. Pois é, então são várias coisas, independente de esquerda ou direita, né? Até porque se eu me coloco como centro, né? Se você entender que o Sá se coloca como um direitista, não tem problema. Na verdade, você assiste o programa e depois você forma a sua opinião, né? E por isso que é importante você mandar perguntas e sugestões para nós. Exatamente. Não é isso, Sá? Estamos juntos, filhão. É isso aí. Muito obrigado por assistir a gente e por nos ajudar da forma que eu falei, curtindo, comentando, compartilhando. Ropi!